Olá, gente. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu sou o professor Alexandro, professor da Unidade Plena Itaquibacanga, do IEMA. E nós vamos estar na aula de hoje mostrando um procedimento que é, na verdade, extra, né? Mas devido a algumas dúvidas, né, que alguns alunos tiveram no que diz respeito à instalação do sistema operacional, o Windows Server, né? Na última aula nós estávamos mostrando esse procedimento e ficou alguma coisa que foi essa questão de como preparar, né, a unidade de um pendrive para estar fazendo essa instalação. Ou seja, o procedimento que eu mostrei foi como se a gente já tivesse esse sistema operacional, o sistema operacional Windows Server, a versão 2016. No entanto, como fazer isso no real, né? Não fazer só em uma máquina virtual. O procedimento que nós mostramos foi em uma máquina virtual. E, por exemplo, se eu tivesse que fazer isso em uma máquina mesmo real, uma máquina física, né? no hardware, de verdade. E ficou esse probleminha. Qual? Eu necessitaria para isso de um pendrive ou de um CD. De um CD, tudo bem, é mais fácil a gente encontrar, gravar esse CD, mas se eu quisesse fazer isso via pendrive, como eu faria isso? Né? Então, a gente precisa fazer um preparo para esse pendrive, receber o sistema operacional e, posteriormente, estar fazendo essa instalação em uma máquina real. Né? Na verdade, existem vários programas hoje que fazem esse tipo de procedimento. Né? Eu, na verdade, até tenho um sistema que faz isso também. Né? Por exemplo, esse programa aqui, ó, que é o programa Windows USB. Esse programinha, se a gente usar ele faz isso também. A gente coloca um pendrive aqui na unidade de CD, na unidade USB do computador, né? E a gente vai praticamente só avançando, e ele faz também isso. Mas o que eu quero mostrar aqui é que tipo, você não precisa de nenhum programa, né, para estar fazendo isso. Então, eu vou estar mostrando como fazer isso de maneira manual, né, com os conhecimentos mesmo do Windows. Né? A gente está utilizando aqui o sistema operacional Windows, tá certo? E quando a gente utiliza o sistema operacional Windows, nós vamos abrir um sisteminha antigo aqui do sistema operacional, que é o CMD. Era também conhecido como prompt de comando. Era bem simples. Antigamente, nos sistemas mais antigos, você apertava aí o Windows R, né, aparecia aqui essa opção para executar. E você digitava aqui CMD, certo? E com isso abria o prompt de comando, que é essa telinha aqui escura. Né? Tudo que a gente faz seria via comando. Nas versões mais novas, que é o Windows 10, né, que é esse aqui o sistema que eu estou utilizando, você simplesmente segura a bandeira do Windows, né? Essa tecla aqui tem uma bandeirinha aí do Windows, próximo à tecla Ctrl e Alt no seu teclado, e dá um toquezinho na letra X. Com isso a gente vai abrir essa janela aqui, ó, essa lateral, essa janela de recursos. Tá? Dentre elas nós temos uma opção chamada Windows PowerShell, que é esse carinha bem aqui, ó, está marcado agora. Certo? Então, como eu estou usando a versão mais nova, eu vou usar aqui o Windows PowerShell. Tá? Mas, de qualquer forma, ele vai funcionar também sendo nesse aqui, no Windows PowerShell, ou sendo no outro sistema operacional, no sistema operacional mais antigo, tá? Via CMD. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o pendrive, né, a unidade do pendrive na nossa unidade USB do nosso computador. Vou colocar ele aqui, a gente está mostrando como é que faz o procedimento. Como vocês podem perceber, eu já tenho ele, já está com o boot aqui, tá? Mas eu vou só ignorar ele aqui por enquanto, vou fechar e vamos partir então, vamos começar o procedimento. Então, o primeiro comando que nós vamos estar utilizando, deixa eu abrir aqui o bloco de notas para que fique fique um pouquinho maior, né, para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, o primeiro comando que a gente vai estar utilizando é o comando diskpart. Qual a função desse comando? Né? Esse comando, na verdade, ele vai abrir o editor de disco, né? Ou o gerenciador de disco
desse computador aqui, né? Seria como se fosse uma espécie de gerenciador de disco, e aí a gente vai estar fazendo isso via comando, né? Eu poderia só passar aqui para vocês os comandos e aí vocês executariam ele aqui no próprio sistema operacional, mas eu acho bem mais interessante se vocês souberem o que vocês estão fazendo, né? Então eu vou passar aqui os comandos para vocês e também vou estar comentando cada um deles, porque se posteriormente vocês precisarem utilizar esses comandos para fazer uma outra coisa, tá? Também fica bem mais interessante dessa forma. Então o primeiro comando é o comando diskpart e eu vou executar ele aqui dentro do meu Windows PowerShell. Ele vai abrir aqui o gerenciador. O segundo comando que a gente vai usar é o comando list disk, né? List espaço disk. O que esse comando aqui ele faz? Como o próprio nome está dizendo, ele vai listar os discos, certo? Então, vou executar ele aqui dentro do Windows PowerShell. Ele vai listar os discos para mim. Por que que ou para que esse comando aqui é importante? Porque na verdade ele vai mostrar para você os discos que existe nessa unidade, né? Com isso, né, quando você observa aqui os discos que a gente tem, eu tenho aqui dois discos, um disco que é o disco de unidade onde está instalado o meu sistema operacional e um segundo disco, né, ambos estão online, e um disco de 14 GB, que é o pendrive, né, na verdade, que nós estamos que vamos fazer o procedimento. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ele mostra aqui os discos, e aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer com que ele selecione, tá? Select disk, disco referente ao pendrive, né? Como vocês podem observar, ele deu o disco 0 e o disco 1. No meu caso aqui, é o disco 1. Então eu vou digitar aqui, select disk 1. Aí talvez você está dizendo assim, professor, tem algum problema de digitar maiúsculo, minúsculo? Na verdade não, tá? O Windows PowerShell ele não faz diferença entre letras maiúsculas ou minúsculas, tá ok? É só selecionar o disco 1. Como vocês podem observar, o disco 1 está selecionado, tá? Isso a gente vai digitar esse comando aqui, comando clear. Para que esse comando aqui serve? Como o próprio nome já está bem semelhante, aí, acho que dá até para identificar, ele serve para limpar, né? Clear vem de limpar. E ele não vai só limpar, na verdade, o conteúdo do disco, ele vai, na verdade, fazer toda a limpeza do disco. Ele vai apagar tudo que existe no disco, tipo de arquivo, sistemas de formatação, né? Tudo que tiver, né? Na verdade, todo o ponto de montagem do pendrive, ele vai acabar limpando, tá? Com esse comando. Então, esse comando aí ele é um comando que vocês devem tomar bastante cuidado com ele, tá? Porque ele apaga tudo mesmo. Se vocês observarem, vou abrir aqui o Windows Explorer, está aqui no computador, vocês observam que agora já não tem mais aquele disco que apareceu para mim, porque ele apagou mesmo definitivamente o disco, né? Esse comando também é muito bom quando você está com uma dificuldade aí para limpar certos tipos de vírus e você tem os seus arquivos salvos e o vírus está lá, continua, é só você digitar esse comando aqui, em cima do disco, e ele apaga tudo, inclusive vírus, apaga também bastante coisa. Bom, agora que a gente apagou todo o disco, todo o ponto de montagem do disco, a gente vai seguir para a parte de montar um novo disco que vai receber o sistema operacional, né? Então a gente vai lá para o comando create, né? Desculpa. Comando create partition primary. Tá? Isso aqui é só um comando só, ele deveria ter ficado em uma linha só, acho que o tamanho está bem grande. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Pronto. É só um comando, ok? Create partition primary. Tá? Esse comando aqui, como o nome está dizendo, ele vai criar a partição primária. Né? Se vocês observarem agora, ele já até mostrou aqui para mim, criou aqui o disco, né? Ele já abriu ali para mim, está perguntando se eu já quero formatar ele. A gente vai fazer isso. Tá?
Então, ele criou, né? E interessante que ele vai mostrando logo após aqui os comandozinhos, ó, tudinho certinho para que a gente entenda que funcionou o comando. Então, o disco criou uma partição primária e aí a gente vai partir agora para a formatação. Formatação é também via comando, tá? Format, espaço fs, igual ntfs. Pessoal, o que é esse comando aqui, fs, ntfs, né? O comando format, como vocês já sabem, é o comando formatar. A gente também explicou um pouco em outras aulas sobre a questão de sistemas de arquivos, né? Que no caso aqui está identificado pela letra FS, sistemas, tá? E filer, que é arquivos, sistemas de arquivos. Então, o sistema de arquivo, o System Filers, tá? Ele vai ser exatamente o sistema NTFS, que é o sistema comum para partições do sistema Windows, né? Se fosse, por exemplo, uma preparação para um sistema Linux, a gente deveria usar, né, memória SWAT para memória de discos, memória externa, né, para outros tipos de partição, Homer e assim sucessivamente. Como a gente está utilizando o sistema Windows e o tipo de sistema, né, para Windows, o tipo de arquivo, né, o sistema do tipo NTFS, então a gente coloca aqui NTFS. E aí a gente vai também colocar um segundo comando aqui, que é só para acelerar o processo. O que é Quick? Né? Quick dá lembrança de rapidez, né? A lembrança de ser rápido. Então, formate um sistema de arquivo do tipo NTFS de maneira rápida, certo? Então vamos executar esse comando. Como o nome já disse, é rápido, né? Ele vai executar também bem rápido, né? Então está aqui já em 0% concluído, ele vai ser bem rapidinho. Vamos aguardar. Pronto. Agora sim, ó, se vocês observarem, quando eu clico aqui agora na janelinha que abriu, ó, ele já criou para mim uma unidade completamente limpa, não tem mais nada aqui. Já está tudo certinho, né? Nós vamos ativar esse sistema de arquivos com outro comando, que é o comando active, né? Vou digitar aí active, comando active, serve para ativar. E logo após também nós vamos digitar o comando ASCII-GN, o comando assim. Tá? Esses dois comandos eu vou digitar porque eles são bem rápidos aqui. Comando active, tá? E logo em seguida o comando assim. Ele gerar um segundo ponto de montagem de disco. Esse aqui ativa, né? Ativa o disco, certo? E esse aqui troca a unidade do tipo de disco, né? Não entendi, professor. Assim, ó, quando você tem uma unidade de disco aqui, por exemplo, tem unidade de disco C, unidade de disco D e unidade de disco E, certo? É interessante sempre que você vai fazer esse procedimento de boot em um pendrive, que é esse cara aqui, ó, a gente sempre altere, tá, a letra que identifica essa unidade. Por isso que eu vou digitar o comando assim, que vai fazer esse processo para mim. Então, eu vou clicar aqui e vou... pronto. Ó. Então, ele alterou. Ainda há pouco eu mostrei para vocês, era o disco E, certo? Ó, e agora está com a letra F. Ele faz a alteração. Comando que serve para fazer a alteração, tá, desse disco. Ok? Então, está aqui, ó, alteração da letra. Alterou. Pronto. A partir de agora, eu não necessito mais aqui do disk part. Se vocês observarem aqui, está amarelinho. Isso indica que eu estou dentro do disk part. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar bem aqui, exit, tá? Que vai, na verdade, sair aqui desse ponto, que é o ponto do disk part. Então, a gente saiu aqui do disk part e a gente vai entrar agora na unidade do disco, tá? Que é o disco do pendrive, tá certo? Então, nós vamos entrar aqui no disco do pendrive também. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu preciso saber é o comando cd barra. Esse comando aqui, ó, que é o comando cd barra, ele serve para sair de um diretório. É um comando de saída de tudo quanto é diretório que eu estiver. Tá? Professor, mas não era exit? Isso, exit sai na verdade, do sistema aqui que a gente estava utilizando, que era o sistema do disk part. Após sair do disk part, eu entro automaticamente num diretório, que é o diretório system32, como vocês podem observar aqui, ó. Então, eu tenho aqui c:/windows c:/windows/system32, que é um diretório. Então, eu preciso sair desse diretório através do comando cd barra. Cd barra ele sai do diretório e aí agora eu vou entrar
em um diretório, que é o diretório aqui, ó, do nosso pendrive. Então, letra F, e aí eu sigo a letrinha com os 2 pontos. Tá? Após seguir a letrinha com os 2 pontos aqui, ó, tá? Isso aqui indica que eu estou entrando em uma unidade. Se eu quisesse voltar para a unidade C ou unidade D, bastaria eu colocar a letra referente a essa unidade seguido por 2 pontos. Se fosse para entrar na unidade D, por exemplo, D, 2 pontos. Se fosse na unidade C, C, 2 pontos. E assim, no caso, sucessivamente. Como o meu disco está na unidade F, como vocês observaram ainda há pouco, digito aqui F, 2 pontos. Tá? E nós vamos fazer agora o seguinte. Nós já preparamos o disco, preparamos todo o caminho, e aí a gente precisa agora do sistema operacional. Na última aula que nós mostramos como fazer o download da BIOS, né? Da BIOS não, perdão, do disco, né? Da unidade ISO, que a gente estaria necessitando para fazer a instalação do sistema operacional. Então, nesse caso, nós vamos pegar aqui o sistema operacional e vamos fazer uma montagem. Deixa eu só encontrar ele aqui. Onde está a minha ISO? Aqui, achei. Então essa daqui, ó, a minha ISO, né? A ISO que eu deixei o link para vocês fazerem o download lá no site da Microsoft. Essa ISO aqui ela tem 90 dias para você fazer o teste, como a gente falou na última aula. E uma coisa legal que a gente tem aqui no Windows 10 que diferencia dos outros sistemas operacionais é que antigamente, nos outros sistemas operacionais, eu não tinha essa opção aqui, ó. Que quando eu pressiono o botão direito, ele me oferece um ponto de montagem da unidade ISO. Eu teria que baixar um programa, como, por exemplo, o ISOBoot, né, ou o próprio Nero, né, antigo Nero. Não sei se alguém lembra desse programa aí. O Nero servia para gravar CD, fazer ponto de montagem. E existe uma série de programas que fazem isso aqui. Né? Hoje a gente já tem isso no próprio sistema operacional Windows, né, que ele te oferece aqui, ó, a opção de montar discos. E se vocês observarem agora, ó, ele já até criou aqui para mim, ó, como se fosse uma unidade mesmo real, sendo que é uma unidade virtual. Né? Isso aqui é uma unidade de disco virtual que ele criou. E dentro a gente tem todos os arquivos referente ao sistema operacional. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar eles aqui, ó. Então, Ctrl C, vou lá na minha unidade de disco que a gente preparou, ó, unidade F, e vou colar eles aqui dentro. Tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito longo, certo? E assim que ele terminar de colar aqui, copiar todos os arquivos para cá para dentro, aí eu volto para a gente estar dando continuidade nesta aula. Bom, terminou, né, de passar aqui todos os arquivos. Foram copiados todos para dentro aqui da unidade. E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui voltar aqui no nosso no Windows PowerShell ou no prompt de comando. E a gente vai entrar nessa pasta bem aqui, ó, que é a pasta boot, né? Porque aqui dentro dela, deixa eu só abrir aqui para vocês, nós temos um arquivo chamado bootsect. E esse arquivo aqui é que a gente vai usar para criar uma inicialização nesse pendrive aqui. Tá? Ou seja, a gente vai usar um próprio arquivo um arquivo do próprio sistema para criar a inicialização, que a gente chama de disco de arranque. Né? A gente vai criar um arranque aí para que quando a gente venha encaixar, né, o pendrive, a BIOS reconheça que existe aqui nele um disco de inicialização. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aqui. Já estamos dentro do disco F, certo? E aí a gente vai digitar CD mais o nome da pastinha. Né? A gente está aqui, ó. Esse procedimento F é como se a gente estivesse nessa parte e nessa parte não, nessa aqui, desculpa, tá? Nessa parte aqui. E para entrar nessa pasta a gente digita CD mais boot, que é o nome dessa pasta aqui, ó. Então dá um Enter. Pronto. Então ficou agora F2.boot e nós vamos então executar esse comando aqui, só que com alguns parâmetros. Né? Qual é o parâmetro que a gente vai utilizar? Tá, nós vamos digitar aqui o comando, né, que é bootsect. Nós vamos dar um espaço e aí a gente vai acrescentar um parâmetro nt60 espaço a letra do disco seguido de 2 pontos. Ou seja, a gente vai pedir que esse arquivo aqui, o arquivo bootsect ou comando bootsect, que é esse carinha aqui, ó, que a gente está aqui, tá? Ele execute, tá? O disco de arranque ou inicialização
NT60 dentro da unidade F, que é essa unidade que nós estamos aqui. Ó. Pronto, aí ele vai dizer, né, com isso, que ele vai, na verdade, atualizar aqui, ó, né, a atualização já está completa, o disco de inicialização foi atualizado com êxito para todos os volumes, certo? E está aí prontinho. Se der algum erro, você pode tentar fazer novamente, só apertar o botãozinho para cima aqui. Em alguns casos, o Windows ele não executa alguns arquivos direto de pastas, mas aí se isso acontecer, tá? Basta você colocar um pontinho barra aqui, ó. Esse pontinho barra faz com que, na verdade, o teu arquivo ele venha executado de maneira forçada, né? Ele faz com que o próprio sistema force a execução desse arquivo aí, que é esse arquivo aqui no caso, ó, ok? Não é o nosso caso, no nosso caso já deu certo, pronto. Então a partir de agora, vou dar um exit aqui para sair definitivamente do sistema e atualizar aqui, ó, pronto. Com isso, só bastaria agora você entrar, né, na BIOS da tua máquina. Existem vários tipos, tá? Vários tipos de BIOS, no caso, certo? E a minha BIOS aqui é a BIOS da Lenovo, de um computador Lenovo. Então, onde ficaria esse procedimento aqui? Né? Eu iria reiniciar o computador, vou reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, eu apertaria aí Delete, F2, F3, dependendo do modelo da BIOS lá, aquela primeira telinha que aparece escura quando você reinicializa o computador. No meu caso, do meu computador é essa aqui. Ó. Tirei o print lá para vocês observarem. E eu tenho uma opção aqui chamada Boot, ó. Bem aqui, ó, está a opção Boot. E aqui dentro de Boot eu tenho Boot Priority, né? E a minha está aqui como UFI e primeiro, né? Ou seja, first, né? Primeiro UFI. Eu vou clicar aqui e vou trocar, né, a sequência de boot para a unidade, aqui no caso USB, que é o do pendrive, certo? Com isso, é só reinicializar mais uma vez a máquina e ele vai fazer o boot normal, seguindo aquela telinha que a gente utilizou na aula anterior, né, que a gente também postou lá no Google Class. Tá bom? Espero que todos tenham gostado, ajudado.